A Apple perde 200 bilhões de dólares em 2 dias após o relato de proibição do iPhone na China. A China é o maior mercado do mundo para a Apple, onde a Apple vende a maior parte dos seus iPhones. As vendas representam cerca de 1/5 da sua venda total. 20% de toda a receita da gigante de tecnologia vem da China. As ações da Apple caíram quase 3% nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, após relatos que a China pretende expandir esses bloqueios. A proibição do uso do iPhone para agências e empresas apoiadas pelo governo comunista chinês. E no decorrer da semana a queda foi para 5% e agora 6% no exato momento que eu estou gravando esse vídeo. A Apple perdeu 200 bilhões de dólares e convertendo esse dinheiro para reais, ela perdeu quase 1 trilhão de reais. E tudo isso simplesmente pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Com a retaliação comunista chinesa, a gigante de tecnologia americana. Então essa ação chinesa pode ser uma resposta a medidas semelhantes aos Estados Unidos, como por exemplo o bloqueio da rede social TikTok em várias instituições americanas, como na Câmara dos Representantes e na Prefeitura de Nova York. E essas proibições podem ser um sinal ameaçador para a Apple. Mas o que está acontecendo de fato é uma guerra fria entre Estados Unidos e China. E isso está longe de acabar. E os investidores estão preocupados com a capacidade da empresa de fazer negócios com a segunda maior economia do mundo, que é a China. A Apple não divulga as vendas do iPhone por país, mas analistas estimam que houve mais vendas do aparelho na China do que no próprios Estados Unidos no último trimestre. A maioria dos iPhones eles são produzidos, são confeccionados em fábricas chinesas, mas a Apple ela tem a sua sede na Califórnia, porém desempenha um papel muito importante na economia de Pequim. E por causa disso a empresa tem sido historicamente vista com relativa segurança na China. Em relação a restrições governamentais, essas proibições relatadas apresentam uma questão importante. E aqui fica uma pergunta: o governo chinês está mudando a sua posição? E aqui provavelmente o governo vai mudar sim pela questão da guerra comercial contra os Estados Unidos. Na medida que os Estados Unidos causar danos na China comercialmente falando, pode saber que vai ter respostas chinesas como essa que acabamos de presenciar. E da mesma forma, os Estados Unidos, se a China causar danos nos Estados Unidos, vai ter resposta americana de retaliação, como aconteceu com o TikTok. E assim por diante. São dois países que estão numa guerra fria. Agora, entenda o caso. Na quarta-feira, dia 6, a China proibiu o uso do iPhone para funcionários do governo. Nessa quinta-feira, essas proibições foram estendidas. As empresas apoiadas pelo Estado Comunista Chinês, incluindo a gigante energética PetroChina, que emprega milhões de trabalhadores e controla vastas áreas da economia chinesa. Essa proibição dos bloqueios do iPhone alcançaram as estatais chinesas. Todas as empresas que são controladas pelo governo chinês também vão ser proibidas. Analista do Bank of America diz que a potencial proibição do iPhone ocorre na estreia de um novo smartphone topo de linha lançado pela fabricante chinesa Huawei. E aqui tem alguns pontos a se observar. Praticamente no mesmo momento que aconteceu os bloqueios dos produtos da Apple, a Huawei lançou um smartphone com capacidades de conexões ultra rápidas, posicionando-se como um rival da Apple na China. O lançamento ocorre após a decisão da China de proibir alguns oficiais do governo de usar o iPhone da Apple. E a Huawei é abraçada pela China e a Apple é rejeitada. E curiosamente, a Huawei é um fabricante da própria China. Esse smartphone da Huawei possui um chip de tecnologia que está chamando a atenção do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos. Mas fato é que essa guerra fria está longe de acabar. A China está correndo para tentar ser a maior economia do mundo e os Estados Unidos, é claro que não quer perder o pódio. Mas a China continua com a sua crise de deflação.
e com grandes problemas no setor imobiliário, com quebras de empresas, como o caso da Evergrande. Mas aqui tem um problema maior para a China. Country Garden, que é a maior empresa chinesa do setor imobiliário, que é 4 vezes maior do que a Evergrande, está passando por problemas. Essa empresa é responsável pela maior parte das construções imobiliárias da China. Observe esse gráfico, aqui está as vendas da Country Garden, e ela tem caído mês após mês. A linha azul marinho é o resultado em 2021, a linha azul bebê o resultado de 2022 e a linha rosa é o seu resultado em 2023. E ela não para de cair. E agora em 2023 teve uma queda ainda maior. E desde 2021 até agora em 2023, ela teve uma queda de mais de 70%. E aqui está o tamanho da Country Garden. Nem se compara o tamanho dela com nenhuma outra construtora chinesa. Vem ali a Log4, Sunac, Evergrande, ali na 4ª posição e muitas outras. A China tem um setor imobiliário muito frágil e muito alavancado. E essa crise pode se escalar muito rápido. Agora, a Apple continua sendo a empresa mais valiosa do mundo. Neste ano de 2023, a Apple já está 6 anos seguidos como a empresa mais valiosa do mundo e simplesmente não perde o pódio para ninguém desde 2018. A Apple, a gigante de tecnologia sediada na Califórnia, nos Estados Unidos, alcançou a marca de $1 trilhão em valor de mercado no dia 2 de agosto de 2018 e atualmente se aproxima da marca de inacreditáveis $3 trilhões, se tornando assim a empresa mais valiosa do planeta. Mas para nós investidores de ações de empresas na Bolsa de Valores, porque muitos de nossos investimentos estão contextualizados nessas grandes economias. Todo esse contexto entre China e Estados Unidos é uma coisa a se prestar atenção e ir acompanhando. Isso é uma coisa que também pode chegar ao Brasil, porque o governo brasileiro simpatiza muito mais com os comunistas chineses do que com o governo americano. Mas eu queria saber de você na seção comentários abaixo, até onde essa guerra comercial vai entre China e Estados Unidos? Será que isso tem limite? O que a China é capaz de fazer para frear a economia americana? E quais serão as respostas americanas? Mas enquanto isso se desenrola, se concentre na sua jornada de investimento. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.